Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Aritmética da Emília de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 17, os decimais. Aqui a ilustração. Vemos Tia Anastácia chegando com uma bandeja cheia de alguma coisa. Ao seu lado, o Marquês de Rabicó. E chegando à cena, Emília e Narizinho. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Nesse momento, Tia Anastácia apareceu com uma peneira de pipocas arrebentadas naquele instante. Pipoca, minha gente! Todas a rodearam e até Rabicó, que andava por longe, veio ventando. Pelo menos o piruá, isto é, o milho que não rebenta e fica tostadinho no fundo da peneira, ele havia de apanhar. Duas coisas. Ela não prepara pipoca na panela. Segunda, uma palavra nova, piruá. O milho que não estourou chama-se piruá. Você sabia disso? Eu não sabia. Emília escolheu as pipocas mais bonitas não para comer, pois a coitada não comia, mas para fazer flores. Era de uma grande habilidade para transformar pipocas em lindas flores que coloria com as tintas de pedrinho. Mas pouco duravam essas obras de arte. Iam todas acabar no papo do Marquês de Rabicó, o come tudo. Faça com as pipocas como fez com as melancias, Visconde, sugeriu o Narizinho. Impossível, respondeu ele com ar triste. Na velocidade com que estou vendo as pipocas desaparecerem da peneira, estaria eu bem arranjado se contasse com elas para lições de frações decimais que vou dar agora. Frações ainda? Protestou Emília. Ai, que já estou com dor de barriga de enjoo. Felizmente, essas são os decimais e não das tais ordinárias. O ar da tristeza do Visconde se acentuava à medida que as pipocas iam desaparecendo da peneira. Que seria? Emília descobriu o segredo e foi cochichar ao ouvido de Dona Benta. Ele não pode ver ninguém comer pipocas, porque a sabugo e as pipocas são feitas de grãos de milho, isto é, dos filhinhos do sabugo. É isto. Dona Benta, profundamente comovida, chamou Tia Anastácia em particular e advertiu-a para que nunca mais aparecesse com pipocas quando o Visconde estivesse presente. Ele era sabugo, mas tinha coração. A negra riu-se toda com a gengivada vermelha. Um momentinho. Nhé, o mundo está perdido, sim. Sabugo já tem coração. Já fala matemáticas. Já ensina gente de carne. Xé. E lá se foi para a cozinha com a peneira vazia, depois de jogar os piruás para o leitão. Ou seja, o leitão acabou comendo os piruás. Conclusão 2. Provavelmente a peneira era de metal, pois se botasse ao fogo de plástico ou de madeira, ou de alguma telinha de madeira, iria queimar. Então, provavelmente era de metal. Outra coisa que você aprendeu. O Visconde enxugou uma lágrima nas palhinhas de milho da gola e começou depois um longo suspiro. Frações decimais são pedaços de uma unidade dividida em décimos, centésimos, milésimos, milionésimos e em outras partes ainda menores. Uma unidade divide-se em 10 décimos. Um décimo divide-se em 10 centésimos. Um centésimo divide-se em 10 milésimos. Um milésimo divide-se em 10 décimos de milésimo. Um décimo de milésimo divide em 10 centésimos de milésimo e assim por diante. Se dividirmos uma peneira de pipocas em 10 partes iguais, cada parte terá um décimo da peneira cheia. E esse décimo escreve-se assim, 0,1. E se agora dividirmos esse décimo em outras 10 partes, cada nova parte será um centésimo da peneira cheia. Escreve-se assim, 0,01.
Se dividirmos esse centésimo em outras 10 partes, cada partezinha terá 1 milésimo da peneira cheia. E escreve-se assim, 0,001. O primeiro zero marca o lugar do número inteiro. Quando está zero, é que não há número inteiro. Depois vem a vírgula decimal. Nesse número 0,2, a leitura é assim, 2 décimos. Nesse número 5,06, a leitura é 5 inteiros e 6 décimos. A diferença entre as frações decimais e as frações ordinárias é que as frações ordinárias dividem as coisas por qualquer número que se queira, mas nas frações decimais, as coisas só são divididas de 10 em 10. Outra diferença está no modo de escrevê-la. Em vez de um número em cima e de outro separado por um tracinho, a fração decimal tem a vírgula. O denominador, ou número de baixo, está escondido e não aparece. Assim, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 1 décimo, ou 1 tracinho e o décimo embaixo. 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 1 centésimo, ou seja, o 1, um tracinho e o 100 embaixo. Já vimos que nos números inteiros, eles vão subindo cada vez mais da direita para a esquerda, a partir das unidades. Nos números decimais é o contrário. A contagem começa da esquerda para a direita e as casas de uma janela só vão diminuindo sempre. Mas essas frações são pedacinhos dos inteiros, de modo que as casas das frações ficam na mesma vírgula dos números inteiros, separados apenas pela vírgula. A vírgula é o muro, observou Emília. Sim, é o muro que divide as duas partes da vila. Agora vou botar dentro dessas casas números inteiros e frações para ver quem lê certo. E o Visconde pôs nas casas esses números: 743, 525, 413, 584. Pedrinho, que havia prestado muita atenção, leu incontinente. 743 milhões, 525 milhões, 403 unidades, vírgula, 5 décimos, 8 centésimos e 4 milésimos. Bravo, isso mesmo. Agora, Narizinho, escreve 46 centésimos. Narizinho escreveu 0,46. Muito bem, e você, Emília? Escreva 579 milésimos. Emília encrencou. Quis inventar um jeito diferente e atrapalhou-se. Adiante, exclamou o Visconde. Você, Quindim. Quindim desenhou no ar com um chifre um número assim. 5,579. Muito bem. E agora, dona Benta, vai escrever 3 inteiros e 5.378 décimos de milésimo. Dona Benta riu-se e escreveu na areia com um dedo esse número. 3,5378. Muito bem, está mais que sabido. Agora vamos ver como se reduzem frações decimais à mesma denominação. O que quer dizer denominação? Quer dizer frações da mesma casa. 0,24 e 0,35 são da mesma denominação, porque ambas são da casa dos centésimos. 0,671 e 0,987 são da mesma denominação, porque ambas são das casas do milésimos. Sabido. Passe adiante, gritou Pedrinho. Muito bem. Para reduzir frações decimais à mesma denominação, basta encher de zeros vazios. Reduz essas, Pedrinho, escreveu. 0,6, 0,352, 0,15, 0,7. Pedrinho encheu os zeros assim. 0,600, 0,352, 0,150, 0,700. Muito bem. Lá em cima temos em primeiro lugar 0,6, ou 6 décimos. Aqui embaixo esse 0,6 transformado em 0,600, ou 600 milésimos, o que dá na mesma. Ficou 0,6 com denominação diferente, mas conservou o mesmo valor. Porque tanto faz dizer 6 décimos como 600 milésimos. O mesmo se dá com as outras. O Visconde engoliu um pigarro e continuou. Como estão vendo,
A vírgula é a mandona dos números decimais. Tudo depende dela. Se muda de lugar, o número muda de valor. Se temos, por exemplo, 4,38, 4 inteiros e 38 centésimos, mudando a vírgula uma para a direita, ficaremos com 43,8. 43 inteiros e 8 décimos. E mudando a vírgula para a casa da esquerda, que sabia a menina. Nesse caso, o número fica assim, 0,438. E lê-se 438 milésimos. Quer dizer que mudando a vírgula para a direita, o número aumenta. E mudando para a esquerda, diminui. Exatamente. Mudando uma casa para a direita, o número fica 10 vezes maior. Mudando duas casas, o número fica 100 vezes maior. E mudando 3 casas, o número fica 1000 vezes maior. Agora, mudando-se uma casa, 2 ou 3 para a esquerda, se dá ao contrário. O número diminui, tornando-se 10 ou 100 ou 1000 vezes maior. Que danadinha tal vírgula, exclamou Emília. Vou fazer amizade com ela, pois vejo que se trata de uma criatura poderosa. E que mais o senhor sabe desses tais números decimais, Visconde? Oh, muita coisa. Sei, por exemplo, reduzir decimais a frações ordinárias e vice-versa. Se quero, por exemplo, reduzir decimal 0,35 a fração, escrevo sem vírgula, dou um tracinho e ponho o número 1 seguido de 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque no decimal 0,35 há 2 algarismos depois da vírgula. E se houvesse 3 algarismos, escreveria 3 zeros. Se houvesse 4, eu escreveria 4 zeros. E assim por diante. Nesse exemplo, o 0,35 fica transformado nessa fração ordinária. 35 centésimos. 35... Onde é que está? Não, aqui. 35 e o 100 embaixo. Separados por acima. Se ouvir um barulho, foi a Josefina que fez bagunça. Depois eu recolho. 35 centavos é o mesmo que 35 centavos. Por isso, 100 avos, centavos. E o vice-versa? O vice-versa é transformar frações ordinárias em números decimais. Para isso, eu acrescento cifras ao número de cima da fração ordinária e depois divido pelo número de baixo. Na fração 3/4, por exemplo, eu acrescento um 0 ao 3 e obtenho 30. Depois divido 30 pelo 4 de baixo. Dá 7 e sobram 2. Acrescento mais um 0 a esse 2 e continuo a divisão, obtenho 5 certo. Sem nenhum resto assim. Tá aqui a conta. Se eu mostrei muito rápido, eu volto um pouquinho e boto a pausa para poder ver melhor. Depois separo no quociente 75 com a vírgula, tanto as casas da direita para a esquerda quanto forem zeros que eu usei. Usei 2 zeros, não é? Pois então separo 2 casas no 75 assim. E fica 0,75. E ponho um 0 antes da vírgula, porque nenhum número pode começar com a vírgula. E a defesinha dela, observou Emília, quer sempre estar resguardada contra qualquer perigo. As criaturas muito pequenas, exceto eu, têm necessidade de capangas. Quindim deu uma risada africana. Quá, quá, quá. E se a divisão ainda deixar resto, indagou Pedrinho. Nesse caso, a gente faz a divisão até as 3 zeros. Depois abandona o resto, joga fora. Faz de conta que não existe. Nessa fração 2 terços, por exemplo, acrescentando um 0 ao 2, dá 20. Dividindo-se por 20 temos, 20 por 3 temos. Aqui a conta. Se a gente continuar a divisão acrescentando sempre um novo 0 ou 2, que resta, a coisa não acabará nunca. Por isso a aritmética manda só acrescentar 3 zeros. Isto é, dividir o 20 3 vezes. Põe-se a vírgula na terceira casa esquerda assim. 0,66666. Ou melhor, 0,666. E pronto, está o 2 terços transformado nesse decimal
666 milésimos. Mas a conta não está certa, objetou Emília. Desde que foi posto fora o coitadinho do resto, fica sempre faltando alguma coisa. Fica, mas que remédio? Por mais que se divida o 20 por 3, haverá sempre esse resto de 2. Mas depois de muitas divisões, ele ficará tão pequenininho que já não vale nada. E o melhor mesmo é botá-lo fora para evitar anulações. Pois eu vou juntar todos esses restinhos que os decimais põem fora, asneirou Emília, e de fazer para eles uma casinha com um fogãozinho, mesa, um rádio, uma vitrola. Lá vem, exclamou o Narizinho. Já desarranjou a bola outra vez. É uma danada, não se cura nunca. Pois o Visconde ensinou como se somavam, subtraíam, multiplicavam e dividiam decimais. Para somar decimais, disse ele, escrevem-se um embaixo do outro, de modo que as vírgulas correspondam. Depois soma-se e derruba-se a vírgula para baixo. Vamos somar essas aqui. 0,45, 0,567, 0,5, 0,789. Suma e derruba a vírgula assim. Aqui a conta já feita. Para subtrair é a mesma coisa. Escreve-se um debaixo do outro, alinhados pela vírgula, e subtrai-se derrubando a vírgula no resto. Você tem que subtrair 0,463 de 3,658, faço assim. Aqui. Para multiplicar, escreva em cima do outro, alinhadas pela vírgula, e faça a multiplicação como se fosse de números inteiros. Um segredinho de tudo está depois da descida da vírgula. Ela deve ser posta de jeito que separe tanto os algarismos sempre da direita para a esquerda, quantas forem as casas decimais dos números que se multiplicaram. O que quer dizer casas decimais? Perguntou Pedrinho. São as casas que ficam à direita da vírgula. Vamos fazer essa multiplicação. 1,87 vezes 0,26. E escreva um número em cima do outro assim. 1,87 embaixo 0,26. E fazendo a multiplicação, tem esse resultado. Aqui a conta. Como lá em cima tem 4 números decimais, separo com a vírgula 4 casas embaixo assim. 0,4862. Mas eu sei de um caso em que essa regra não dá certo, lembrou o menino. Se eu multiplicar, por exemplo, 0,12 por 0,15, obtenho esse resultado. Está aqui a conta. E como é a vírgula agora? Lá em cima há 4 casas decimais. E nesse resultado 180 só há 3. Como eu faço para separar 4 casas? Você acrescenta mais um zero à esquerda para conseguir as 4 casas e dessa vírgula assim. Fica 0,0180. Agora basta aprender a dividir decimais. Temos 2 casos. No primeiro, o número que é dividido tem menos decimais que o que se divide, como nesse exemplo. 0,50 dividido por 0,250. Para dividir esses 2 números decimais, igualam-se com zeros as casas depois da vírgula. E pronto, faça assim. 0,500 dividido por 0,250. O segundo caso é quando o primeiro número tem mais decimais que o segundo, como esse. 0,5625 dividido por 0,125. Para dividir esses números, basta fazer a divisão como se tratasse de números inteiros. Depois, separar no resultado tanto os decimais quantos houver de diferença. Vejamos. E está aqui a conta. Qual a diferença de decimais entre um número e outro? Um número tem 4 decimais e outro tem 3. A diferença é de 1, respondeu Pedrinho. Muito bem. Nesse caso, você separa no quociente 45, da direita para a esquerda, uma casa só. Assim, 4,5 e pronto. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 250 inscritos é um quadro novo. E 200, eu revelo qual quadro novo. E traga sugestões, ok?
Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.